Paz do Senhor, meus irmãos, eu me sinto honrado em poder trazer a palavra para o nosso culto online. Que realmente a gente possa ouvir, entender, compreender a palavra do nosso Deus. Abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, e leremos somente o versículo 2, que diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Fala em nossos corações. Carecemos, precisamos da Tua palavra. E nós nos abrimos agora, mente e coração, para entendermos e podermos viver nosso dia a dia esta palavra. Por isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, esta palavra para esta tarde, para este momento, é promessa de Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Frequentemente, meus irmãos, os crentes duvidam da sua salvação, simplesmente porque não se sentem salvos, por não compreenderem que a base para a salvação é a promessa de Deus e não sentimentos emocionais. Na realidade, toda a Trindade está envolvida nisso. Aleluia. Então, o primeiro ponto eu quero mostrar para vocês a promessa e a obra do Pai na nossa salvação. Ele nos prometeu aceitar graciosamente em Cristo todos os pecadores arrependidos. É o que a gente pode ver na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim para nós: porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluias, aleluias. Então, isso significa, meus irmãos, que um crente tem o direito de ir para o céu algum dia. Por quê? Está em Cristo. Deus nos garante que fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Em segundo lugar, a promessa e a obra do Filho. Então, voltando um pouquinho, eu estou mostrando para vocês que a Trindade está envolvida. Falei do Pai e agora eu falo do Filho. Ele nos prometeu vida eterna. Ele nos prometeu vida eterna. A gente lê bem claro aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. Ele escreve o que para a gente? Ele escreve assim, capítulo 5, versículo 24 do Evangelho de João, está escrito esta palavra, meus irmãos. Preste bastante atenção. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, nessas palavras de Jesus Cristo, nós podemos sentir a vida abundante, que ele continua falando. Quando você continua no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, ele diz bem claro: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, diante destas palavras, isso cobre não somente o nosso destino final, que é o céu, mas também o nosso serviço cristão atual,
aqui na terra, aqui na terra. E, na verdade, ele está orando por nós, ministrando a nós, exatamente neste momento, a mão direita de seu Pai. É tão lindo quando você entende o livro de Hebreus, onde a gente pode entender o que nós estamos falando nesta hora. Hebreus, capítulo 8, que diz assim para nós. Hebreus, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Mas continuando, você pode ver também o capítulo 9, versículo 24, onde ele fala: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Então, o que a gente pode entender, que o Filho está envolvido nas promessas de Deus para mim e para você. O que eu preciso é ter fé, é crer, confiar, porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Precisamos compreender isso. Precisamos entender isso. Nós não somos mero coadjuvantes. Nós somos filhos. Nós somos chamados para sermos filhos. E filhos de Deus. Então tem promessa para mim e para você. Não é uma promessa qualquer, mas sim promessas de Deus. Promessa de Deus. E em terceiro lugar, nós temos o Espírito Santo. A obra, a promessa e a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no crente. Coisa linda, né? O Espírito Santo habita no crente. Basta meditarmos, lermos o que está escrito novamente no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, aleluia, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aleluia. Eu frisei essa palavra, Ele vos dará outro, porque este outro é uma palavra que nos instrui uma diversidade de operações, de ministério. E Jesus está usando essa palavra, está falando essa palavra para enviar outro Consolador. Equipara-se a alguém além de mim, em adição a mim. Mas alguém como eu, na minha ausência, ele fará o que eu faria se estivesse fisicamente presente com vocês. Então, a vinda do Espírito Santo garante continuidade do que Jesus fez e ensinou. Então, tremendo. Mas, além disso, ele coloca todos os pecadores crentes, ele coloca todos os pecadores crentes no corpo de Cristo, nos assegurando a união com o próprio Deus. Nos assegurando a união com o próprio Deus, com o próprio Deus. Que coisa tremenda, né? Coisa linda. E a gente pode ler em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, ele diz bem claro, isso mesmo, olhe bem o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim: Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados,
em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito, de um só Espírito. Aleluia, aleluia. Então, todos nós, todos os crentes fazem parte do corpo de Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, o que eu entendo, o que a gente pode entender, que os dons do Espírito são para nós. É importante que não obscureçamos a distinção entre os dons dados a cada membro da Trindade. Descobrir os dons que o Pai criou em nós não deve ser substituído por nossas disponibilidades sincera de operar em qualquer um dos novos dons, dos dons do Espírito Santo, que eu falo listado aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios. À medida que ele, de acordo com sua vontade, distribui através da igreja. Uma colaboração, melhor dizendo, uma elaboração disso nós podemos sentir quando nós podemos ver os dons e o poder do Espírito Santo. Então, olhando para esse texto, nós podemos ver que nós fazemos parte de uma igreja orgânica, uma unidade, coisa linda, né? Que ele está fechando aqui, no 1 Coríntios capítulo 12, a promessa, essa é uma unidade. Então ele diz assim, 1 Coríntios 12, 12, ele diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aleluia. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aleluia. Então todos nós, crentes, somos partes do membro do corpo de Cristo. Todos os membros são parte do corpo de Cristo. E sendo assim, que façamos a vontade, que cumpramos a vontade, que obedecemos a tua palavra, porque ela é a verdade. Esta palavra é a verdade. Glória a Deus por isso. Nós possamos sentir desta forma, viver desta forma, porque nós precisamos. Assim, todos os crentes, como o corpo de Cristo, como as partes do corpo humano funcionam, se amputarmos um membro, compromete todo o corpo. Não existe irmão cristão de que não precisamos. A palavra corpo está relacionada à salvação, significando cura, perseverar, inteirar. Isto mostra claramente como nossa vida está profundamente ligada no corpo de Cristo. E como o bem-estar depende do bem-estar dos outros, um ao outro. Então, meus irmãos, para encerrar minha palavra, permitamos que Cristo nos una em sua igreja. Então, que nós possamos viver desta forma, nossa igreja online, corpo de Cristo, unidos uns com os outros. Não importa que um está no Nordeste, outro está no interior de São Paulo, não importa. Importa que nós façamos parte do corpo de Cristo, como membros, ajustados, ligados com um propósito, declararmos as verdades estabelecidas na palavra de Deus. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê vitória. E eu agradeço mais uma vez esta oportunidade. Eu faço isto em nome de Jesus, em nome
de Jesus. Amém.